Hail the King, capítulo 1246. Antes da guerra. Este é o lendário campo de batalha no espaço. Fei ficou chocado quando chegou no local de acordo com as coordenadas espaciais. Foi surpreendente ver um continente flutuando no espaço. Olhando de longe, este continente cobria uma parte do universo e era dezenas de vezes maior que o Sol. Embora o Sol emitisse uma luz radiante, era como uma semente de gergelim na frente de uma melancia quando comparada a este continente. Mesmo que Fei estivesse a milhões de quilômetros de distância, ele podia sentir a antiguidade e a magnificência desta terra. Pela sua forma, parece que este continente foi arrancado por uma força. Parece que foi tirado de algum lugar. No entanto, de alguma forma ele flutuou no espaço e criou este sistema estelar. Isso é inimaginável! Fei suspirou. Então, com um pensamento, ele pousou neste continente no próximo segundo. O continente era quase totalmente plano e cheio de rochas duras e crateras deixadas por meteoritos. Além disso, camadas de poeira estelar que haviam se acumulado ao longo dos tempos cobriam tudo. A cada passo que Fei deu, ele percorreu várias centenas de quilômetros. Sua energia espiritual se espalhou como ondas, sentindo cuidadosamente este misterioso continente. Este lugar era extremamente desolado. Como se tivesse adormecido por muitas eras, nenhum sinal de vida podia ser sentido nele. Não havia fonte de água, vegetação e nem mesmo uma rajada de vento. Havia apenas rochas, grãos de areia, montanhas vazias e muitas crateras. Isto é como a terra dos mortos. Fei ficou ligeiramente assustado. As leis da natureza neste continente são semelhantes às do continente Azeroth, e parece que uma onda de poder está engolfando a superfície desta terra. Também há oxigênio de que os humanos precisam para sobreviver. Embora seja escasso, mestres acima de 5 estrelas conseguem sobreviver por um tempo neste ambiente. Não é de admirar que o Imperador Yasin acreditasse que este lugar pode ser o campo de batalha no espaço onde podemos emboscar os insetos. Essa descoberta acalmou Fei um pouco. Este era realmente um campo de batalha perfeito. Estava desolado, sem vida, e era vasto e aberto. Os mestres podiam liberar todo o seu poder e não precisavam se preocupar em ferir os inocentes. O que é aquilo? A energia espiritual de Fei de repente sentiu algo, parecia que alguns edifícios apareceram diante dele. Fei disparou para frente e apareceu no local no segundo seguinte. Será que alguma vez existiram formas de vida neste lugar? Existem estruturas desertas aqui. Havia uma grande extensão de superfície rochosa e poeira estelar de meio metro de espessura a cobriu. No entanto, se alguém prestasse muita atenção e observasse a área, poderia ver que a superfície rochosa era um grupo de estruturas de pedra desertas. Embora algumas estruturas tenham desabado devido à colisão com meteoritos e ao passar do tempo, Fei ainda podia imaginar como esse lugar parecia em seus primórdios. Fei acenou com a mão e uma onda de poder jorrou, afastando a poeira estelar no topo dessas estruturas. Exatamente como Fei esperava, havia muitas estruturas semelhantes a torres e prédios semelhantes a palácios divinos, e algumas estátuas divinas gigantescas podiam ser vagamente vistas. Havia muitos amassados nas estátuas e estavam descoloridas. Era difícil dizer o que elas eram pela aparência, elas pareciam pilares de pedra que desabaram sobre os edifícios ao seu redor. Era evidente que esta já fora uma cidade extravagante e próspera, mas sua glória já havia se acabado. Foi enterrado no Rio do Tempo. O que destruiu esta cidade? Guerra? Desastre natural? Ou os insetos? Fei procurou com cuidado, mas não encontrou nenhuma pista que os insetos deixariam para trás. Dentro desses edifícios, Fei não encontrou nenhum esqueleto e as ferramentas de ouro, prata e ferro que encontrou estavam corroídas, era difícil identificar os padrões nelas. Era impossível dizer que raça vivia aqui antes, mas Fei de alguma forma sentia que esta cidade era um pouco familiar. A aparência dessas estruturas, seus tamanhos e sua localização são semelhantes às antigas ruínas do continente Azeroth.
Será que existe uma conexão entre os dois? Como o Imperador Yasin e o antigo clã dos deuses e clã dos demônios souberam da existência deste continente? Fei tinha muitas perguntas em mente. Com essas questões em mente, Fei passou meio dia viajando ao redor do continente e mediu este campo de batalha no espaço que era quase tão grande quanto o continente Azeroth. Ele também memorizou aqueles terrenos importantes. Depois de fazer isso, Fei não gastou mais tempo explorando as antigas ruínas deste continente e voltou para o continente Azeroth. A última preparação começou. A coisa que Fei precisava fazer a seguir era transportar as forças mais poderosas da Terra e do continente Azeroth para o campo de batalha no espaço. Então, eles iriam lutar com os insetos até a morte quando estes se aproximassem desse lugar. Nota dos gringos: eu presumiria que os humanos na Terra dependeriam da tecnologia para sobreviver no campo de batalha no espaço, já que os humanos mais fortes eram apenas equivalentes aos guerreiros de 5 estrelas. Não foi difícil transportar as tropas. Fei dominava as leis do espaço e possuía itens sagrados, como o trono da criação e a cidade do céu. Além disso, havia muitos mestres poderosos no continente Azeroth, e várias matrizes de teletransporte divinas foram criadas pelo laboratório dos cientistas loucos. Não seria um problema mover muitas tropas para o campo de batalha no espaço no dia seguinte. Em termos de energia, as 21 Worldstones que Fei obteve no Diablo World eram mais que suficientes para completar esta missão. Da mente de Dicanil, Fei aprendeu sobre o caminho que as tropas de insetos estavam tomando para chegar ao continente Azeroth, e era extremamente perto do sistema estelar que o campo de batalha no espaço estava. Em termos de localização, era muito possível emboscar os insetos. Claro, Fei tinha que encontrar uma maneira de atrair os insetos para o campo de batalha no espaço. Esta seria uma guerra difícil. No vasto universo, havia muitas dimensões e raças. Talvez houvesse categorias de raças sombrias e mais de raças gentis e ordeiras. Nunca houve uma raça que pudesse dominar todo o universo, mas isso não impediu que algumas raças das trevas e do mal tivessem a ambição de conquistar o universo. Os insetos eram um exemplo. Esta raça era louca para saquear os outros. Eles tomariam toda a energia, matariam todas as formas de vida e atacariam todas as civilizações. A raça foi construída sobre a destruição de outras raças. Usando sua habilidade única, eles podem conquistar e absorver as vantagens de outras raças e evoluir rapidamente. Como os vírus, eles podem evoluir e melhorar continuamente. Como gafanhotos, eles trouxeram destruição e decomposição aonde quer que fossem. Ninguém sabia como os insetos foram criados. Até os insetos esqueceram sua história e como costumavam ser, devido aos saltos gigantes que deram em seu caminho de evolução. Eles haviam enfrentado inúmeras guerras em seu caminho, e os insetos eram os vencedores quase todas as vezes. No entanto, na última guerra, eles encontraram inimigos terríveis e quase foram aniquilados. Eles tiveram que lutar e correr de volta ao seu lugar ancestral onde sua jornada de ascensão começou, descansando por 1000 anos. Agora, eles estavam em movimento novamente. Eles iam trazer morte e destruição para seus inimigos. Não era apenas por causa do ódio, eles estavam ávidos pela energia neste continente que lhes permitiria evoluir até o seu auge. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1247. Matança sem fim. Como um grupo de gafanhotos malucos, os planetas no caminho dos insetos no universo seriam completamente saqueados. Após muitos anos de evolução, mesmo o inseto mais fraco poderia sobreviver no vácuo do espaço. Os incontáveis insetos pareciam as muitas estrelas do universo. Quando eles passavam, o número absoluto deles era suficiente para cobrir um sistema estelar. Os insetos de baixo nível parasitavam alguns planetas grandes, e insetos gigantes empurravam esses planetas e se moviam no universo. Olhando de longe, parecia que um sistema estelar gigante estava se movendo e viajando no espaço.
A forma como os insetos se moviam era quase idêntica à das frotas de superespaçonaves que só existiam em lendas. Periodicamente, insetos de alto nível se juntavam e liberavam seu poder, criando muitos buracos de minhocas gigantes e permitindo que eles usassem o teletransporte para o hiperespaço. No caminho, os insetos encontraram resistência quando se depararam com planetas que tinham formas de vida inteligentes, mas toda a resistência era inútil diante desses predadores cruéis. Os planetas foram conquistados um após o outro e inúmeras vidas foram destruídas. Durante os saques cruéis e destrutivos, os insetos gradualmente recuperaram sua energia e sua força se tornou cada vez mais forte. Mais espécies de insetos apareceram e sua velocidade de movimento aumentou repetidamente. Como governante supremo dos insetos e a entidade no topo da pirâmide, a misteriosa e poderosa Imperatriz Mãe permaneceu no centro da formação dos insetos. À medida que se aproximavam cada vez mais de seu destino, as frequências de energia espiritual que surgiam no espaço se tornavam mais ativas e amplificadas. Até a misteriosa Imperatriz Mãe soltou uma série de rugidos de excitação, parecendo criar tornados no espaço. Fei e Maradona apareceram no espaço. Eles estavam envolvidos no universo sem fim, e as estrelas ao longe cintilavam com brilho, fazendo tudo parecer lindo e misterioso. Este é o lugar. Maradona olhou ao redor do universo e calculou por um tempo. Então, ele disse: isso está a milhões de quilômetros de distância do campo de batalha no espaço. Se o seu cálculo obtiver as coordenadas espaciais erradas, todos os nossos preparativos anteriores serão perdidos. De acordo com as informações que obtive da memória daquele inseto chamado de canil, este deveria ser o lugar. Fei acenou com a cabeça confiante e de repente parecia ter detectado algo. Ele sorriu e acrescentou: esteja preparado. Nossos convidados estão chegando. Antes que Fei pudesse terminar, uma série de vibrações de luz apareceu no espaço. Buzz! 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 Dezenas de milhares de pontos de luz apareceram no universo escuro ao mesmo tempo. Como se dezenas de milhares de gotas d'água se espatifassem na superfície de um lago calmo, muitas ondulações apareceram na área e aumentaram. Uma onda de poder invisível rasgou o universo escuro, e elementos espaciais caóticos surgiram das rachaduras como água jorrando de um poço. Os insetos estavam chegando. Assim que esses buracos de minhoca aparecessem, os rebanhos gigantes de poluidores iriam descer. Embora Fei e Maradona fossem todos figuras dominantes, eles ficaram um pouco nervosos neste momento. O aparecimento dos poluidores significava o início da guerra. Assim como eles esperavam, quando os elementos espaciais caóticos gradualmente se acalmaram e os buracos de minhoca se estabilizaram no espaço, faixas de pontos de luz brilhantes voaram para fora dos buracos de minhoca, cada um com um diâmetro de mais de 100 quilômetros e ondas de luz radiante ao seu redor. Eles eram insetos de baixo nível. Havia tantos insetos de baixo nível que pareciam grãos de areia em um deserto. Eles cobriam uma parte do espaço e sua cor escura trazia às pessoas uma sensação de sufocamento. Mais e mais insetos passaram pelos buracos de minhoca. Em apenas alguns segundos, dezenas de milhões de insetos apareceram nesta área. Fei e Maradona ficaram no espaço e esconderam suas auras. Esses insetos não conseguiam detectá-los quando estavam furtivos. Devemos atacar? Maradona perguntou com uma expressão séria no rosto. Fei balançou a cabeça e disse: devíamos esperar. Independentemente de quantos insetos de baixo nível matemos, não podemos prejudicar sua base e eles não sentiriam qualquer dor. O tempo passou lentamente e mais insetos apareceram neste sistema estelar. Os insetos de baixo nível ainda estavam presos a meteoritos, planetas e alguns insetos gigantes, e todos eles lentamente saíram dos buracos de minhoca. Esses insetos pareciam extremamente atentos e se reuniram em torno de cada buraco de minhoca em formações antes de se mover gradualmente para fora e ocupar mais espaço. Infelizmente para esses insetos, eles eram muito fracos e não conseguiram detectar Fei e Maradona. Após cerca de uma hora, este sistema estelar estava quase completamente ocupado pelos insetos. O inseto
teto mais fraco estava no nível de estrela, e a composição corporal dos insetos permitia que sobrevivessem no vácuo do espaço. Esses insetos gigantes que tinham mais de 1.000 metros de comprimento eram equivalentes a elites no pico da lua cheia. Com o tempo, surgiram cada vez mais insetos de alto nível. Já não era sem tempo. Vamos limpar um grupo deles. Fei acenou com a cabeça e iniciou a operação. Maradona parecia animado e respondeu, haha. Eu estive esperando você dizer isso. Vamos começar a matança. Assim que terminaram de falar, eles se transformaram em 2 raios de luz e correram em direção aos rebanhos de insetos que pareciam incontáveis. As terríveis ondas de energia liberaram instantaneamente seu esplendor. Os insetos só descobriram seus inimigos quando cerca de 100.000 insetos na borda viraram pó sob as ondas de energia de Fei e Maradona. Por um momento, todos os tipos de gritos supersônicos e frequências agressivas de energia espiritual encheram a área. Os insetos imediatamente começaram a contra-atacar. Os rebanhos de insetos que estavam mais próximos de Fei e Maradona avançaram em direção a eles como feras e os cercaram. Haha! Vamos separar e matar esses insetos assim que pudermos. Soa bem. Fei e Maradona liberaram suas intenções assassinas e não contiveram suas forças. Eles se transformaram em feixes de luz e eliminaram os insetos em rebanhos. Esta era uma batalha unilateral. As poderosas ondas de energia pareciam tsunamis intermináveis. Os insetos de baixo nível viraram pó assim que chegaram a 1.000 metros desses dois, sem condição de contra-atacar. As chamas de energia ao redor de Maradona ficavam cada vez mais brilhantes e parecia que ele se transformou em um sol em movimento. Onde quer que ele fosse, os insetos malucos se transformavam em nada. Fei também liberou seu poder. Cada vez que ele socava, um punho de energia gigante criava um enorme vácuo em forma de cilindro com um diâmetro de vários quilômetros e um comprimento de várias centenas de quilômetros era feito nos incontáveis rebanhos de insetos. Milhões de insetos eram mortos cada vez que ele atacava. Dos insetos que apareceram neste sistema estelar até agora, o mais poderoso era apenas um inseto gigante semideus, e não era nada na frente de Fei e Maradona. Enfrentando os punhos de energia aterrorizantes que Fei criou, este inseto semideus não era diferente se comparado aos insetos de baixo nível. Ele foi morto instantaneamente. Roara! Fei gritou, e os insetos a milhares de quilômetros dele se espatifaram em massas de espuma verde de sangue. Haha! Isso é emocionante! Eu gosto de matar esses insetos dessa forma. Maradona se transformou em um feixe de luz brilhante e disparou por entre as manadas de insetos, limpando instantaneamente um espaço que tinha dezenas de milhares de quilômetros cúbicos. Os insetos foram pegos de surpresa. Eles ficaram perplexos com este incidente, uma vez que não esperavam ser emboscados. Centenas de milhões de insetos foram eliminados em 10 minutos. Ficou claro que os insetos no mundo por trás desses buracos de minhoca foram provocados, e a velocidade de teletransporte desses buracos de minhoca aumentou drasticamente. Os insetos que apareciam eram cada vez mais fortes, suas formas se tornavam cada vez mais estranhas e seus tamanhos ficavam cada vez maiores. Como água sendo borrifada de canos, esses insetos voaram para fora dessas dezenas de milhares de buracos de minhoca sem parar. Haha! Parece que cutucamos o ninho de vespas, Fei riu. No momento seguinte, seu corpo estremeceu e milhares de sósias voaram para fora de seu corpo e se transformaram em raios de luz, atacando os insetos de todas as direções. Ao mesmo tempo, a verdadeira forma de Fei socou, e o punho de energia que continha as terríveis leis da natureza estilhaçou o espaço e destruiu um buraco de minhoca. Bum! A aterrorizante explosão espacial sacudiu todo o espaço, quase desencadeando uma série de reações em cadeia nos outros buracos de minhoca. Um inseto gigante parecido com um besouro que tinha dezenas de milhares de metros de comprimento e atingiu o nível 6 do reino dos deuses verdadeiros saltou metade de seu corpo gigante para fora do buraco de minhoca que Fei destruiu. No entanto, devido à explosão deste buraco de minhoca, a segunda metade de seu corpo se estilhaçou e desapareceu com o buraco de minhoca.
Ele imediatamente gritou de dor. Como esse inseto era poderoso, ele não morreu imediatamente, embora tenha sofrido um ferimento tão grave. Ondas supersônicas se expandiram na área e dezenas de milhares de insetos foram destruídos por elas. Fei de repente teve uma ideia e disparou uma espada de ouro e prata com energia de ordem, aprisionando e refinando esse inseto que era equivalente a um verdadeiro deus. Como ele esperava, ele obteve uma massa de energia pura. Posso tratar insetos de alto nível como fontes de energia. Isso é ótimo. Essa descoberta entusiasmou Fei. Enquanto ele pudesse matar insetos de alto nível, ele obteria energia pura sem fim para aumentar seu grau de fusão com o grande reino divino. Assim que ele se fundisse completamente com o grande reino divino, sua força dispararia e a taxa de sucesso em derrotar os insetos aumentaria. O tempo passou e o massacre continuava neste sistema estelar. Os membros quebrados, cadáveres e sangue dos insetos flutuaram no espaço escuro. Nas últimas 4 horas, Fei e Maradona mataram mais de 40 bilhões de insetos de vários tamanhos. Muitos cadáveres de insetos de alto nível flutuaram no espaço como montanhas gigantes, e ninguém sabia para onde eles iriam. Todo este sistema estelar estava poluído. No entanto, os insetos ainda estavam correndo para fora dos buracos de minhoca. Fei e Maradona destruíram buracos de minhoca um após o outro, mas mais buracos de minhoca estavam aparecendo neste sistema estelar. Mesmo que esses dois tenham obtido a vantagem absoluta e matado muitos insetos, eles ficaram secretamente chocados com o que estavam vendo. O número de insetos que foram mortos poderia formar vários superimpérios, mas estava claro que se tratava de apenas um pequeno grupo de insetos. Na verdade, esses insetos nem mesmo eram o grupo de primeira linha. Fei e Maradona agora sentiam que era impossível matar todos os insetos. Independentemente da situação, temos que atrasá-los aqui por um dia e arrastar eles. Vamos matar o máximo de insetos que pudermos. Fei e Maradona liberaram seu poder novamente e mataram os inimigos sem piedade. Finalmente, à medida que os insetos que surgiam dos buracos de minhoca ficavam maiores e mais fortes, eles gradualmente conseguiam se defender. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1248. Teste de força. Enquanto Fei e Maradona impediam as tropas de insetos de avançar, os mestres e as tropas do continente Azeroth estavam se acostumando com o campo de batalha no espaço que estava a milhões de quilômetros de distância, se preparando para a batalha que se aproximava. Esta seria uma guerra cujo resultado ninguém poderia prever. Era difícil dizer quantos desses seres neste campo de batalha sobreviveriam e retornariam ao continente Azeroth. Talvez todos morressem e esperassem que o continente Azeroth fosse destruído para que pudessem se unir às almas de seus entes queridos. Este era o pior cenário possível. Na frente dos poderosos inimigos, os soldados humanos que antes pertenceram a diferentes superimpérios e tinham profundo ódio uns pelos outros abandonaram todos os rancores e se prepararam para a guerra lado a lado. Os seres que poderiam vir aqui eram todos pelo menos equivalentes a guerreiros de 5 estrelas. A atmosfera no campo de batalha no espaço estava aquecida. Antes dos insetos chegarem, algumas estruturas defensivas tiveram que ser construídas e matrizes mágicas tiveram que ser configuradas. Tudo isso foi necessário para que as criaturas inteligentes do continente Azeroth maximizassem suas vantagens no campo de batalha. Ninguém reclamou e ninguém relaxou. Os guerreiros tornaram-se trabalhadores e suaram e usaram a energia guerreira para carregar pedras gigantes, mostrando sua força. Os indiferentes magos trabalhavam tanto que esticavam a língua como cães ofegantes, parecendo cansados. Sob a instrução de mestres semideuses, eles criaram várias matrizes mágicas e gravaram caminhos mágicos no chão incansavelmente usando sua energia mágica sem se conter. Os elfos que estavam limpos e organizados viajaram no campo de batalha no espaço que estava coberto de poeira estelar, e essa poeira atingiu seus corpos, fazendo com que parecessem feitos de lama. No entanto, eles não tiveram tempo para se limpar, e eles montaram muitas matrizes mágicas de elfos e procuraram terrenos onde os arqueiros elfos pudessem ter mais vantagem.
Os anões começaram a criar estruturas subterrâneas, como cavernas e armadilhas. Eles eram ótimos nisso, e sua habilidade única talvez pudesse combater os insetos que também gostavam de cavar buracos no solo, evitando que eles atacassem furtivamente as tropas unidas no solo. Os gnomos e elfos chegaram a um acordo durante a preparação da guerra que se aproximava e foram colocados em uma legião. Esses baixinhos bonitos tinham armas de fogo, todos os tipos de sondas e outras máquinas de guerra. Seu estilo de combate poderia complementar o dos elfos, e a força geral de combate poderia aumentar em várias dobras. Agora que Fê passou no teste do clã dragão e assinou um novo pacto com eles, os guerreiros humanos, elfos e gnomos qualificados se tornaram poderosos cavaleiros dragões. Atualmente, eles estavam voando no ar enquanto cavalgavam em dragões, inspecionando o terreno e monitorando a área. Os mestres de nível divino já começaram a colocar os selos espaciais espirituais do punho ao redor do campo de batalha no espaço. Faixas de poder invisível foram selados no céu escuro acima deste continente no espaço, esperando pela chegada dos poluidores. O campo de batalha no espaço era a única e última linha de defesa do continente Azero. Uma vez que este lugar foi conquistado, o único destino que aguardava o continente Azero era a morte e a destruição. Tudo o que esses seres valorizavam e queriam proteger seria destruído. O centro de comando dessas várias tropas unidas ficava em um local escondido no campo de batalha no espaço. Os mais talentosos magos, estrategistas e generais de todas as forças e dezenas de milhares de conselheiros estavam usando seus cérebros inteligentes para alocar e movimentar as tropas. Os mestres estavam cumprindo suas responsabilidades e calculando, repetidamente, certificando-se de que não perdessem nenhum detalhe crítico sobre a guerra iminente. Princesa mais velha Tanasha, mulher demoníaca Paris, deus da guerra de Zenith e Arshavin, general demoníaco Mourinho, general acadêmico Wenger, general divino Ferguson, general de ferro Capelo. Esses famosos generais que já pertenceram aos superimpérios costumavam lutar entre si até a morte. Depois de passar por muitos conflitos e guerras, essas figuras se reuniram para criar planos e estratégias. Esta foi a primeira vez para muitos deles. Essas figuras talentosas riram e deixaram todos os rancores para trás, e se valorizavam muito. No entanto, esses números também discutiam entre si sobre os detalhes dos planos. O tempo passou lentamente enquanto a preparação continuava. Bum! Fei deu um soco, quebrando todos os insetos a 1000 metros dele. No momento seguinte, ele estalou os dedos, e muitas espadas de ouro e prata com energia de ordem voaram, capturando os insetos gigantes que estavam sobre e acima do reino semideus e refinando-os em massas de energia. Então, essas massas de energia voaram para as mãos de Fei e se fundiram em seu corpo. Do outro lado, Maradona também estava colhendo a vida dos insetos. Fei e Maradona pararam as tropas de insetos neste local por meio-dia e já haviam matado incontáveis insetos. Cadáveres gigantes de insetos parecidos com montanhas estavam por toda parte. Mais de 100 insetos semideus foram mortos, e mais de 80% deles foram refinados e devorados por Fei, tornando-se sua energia. Estamos quase terminando aqui. Maradona, você deve voltar agora. Fei passou essa mensagem para Maradona. Haha! Você pode segurá-los por conta própria. Maradona riu. Fora ganhar tempo para as tropas unidas, Maradona e Fei também estavam bloqueando os poluidores para descobrir os diferentes tipos de insetos nas tropas inimigas e sua real força de combate. Na última metade de um dia, várias centenas de tipos de insetos com diferentes níveis de força de combate apareceram neste sistema estelar, e Maradona registrou tudo com um cristal divino. De acordo com o plano, Maradona deveria retornar ao campo de batalha no espaço e repassar as informações aos comandantes militares que se preparavam para a guerra que se aproximava. Com informações mais precisas, essas figuras inteligentes poderiam criar planos de batalha mais eficazes e aumentar a chance de vitória das tropas unidas nesta guerra. Mesmo se eu tiver que defender este lugar por meio-dia, eu posso fazer isso. Você deve voltar agora. A gargalhada estrondosa de Fei ressoou no espaço, e as ondas sonoras transformaram os insetos em pó. Ok.
Maradona se transformou em um raio de luz e saiu correndo. Depois que a luz brilhou no espaço, ele desapareceu da área. A expressão de Fei não mudou. Enquanto chamas de energia dourada queimavam ao redor dele, ele socou repetidamente, e os punhos de energia aterrorizantes quebraram mais de uma dúzia de buracos de minhoca como se esses punhos de energia fossem espadas do julgamento. A energia espacial caótica e violenta surgiu na área, e os insetos de baixo nível a 100 km desses buracos de minhoca desapareceram. Agora, todos os sósias de Fei voltaram ao seu corpo devido à limitação de tempo. Convocar! Guerreiros bárbaros! Lute por mim! Fei gritou e convocou 15 guerreiros bárbaros selvagens e ferozes. Essa era uma habilidade que ele obteve do Diablo Wold. Agora que Fei era um deus supremo, os guerreiros bárbaros que ele convocou estavam todos no nível 6 do reino dos deuses verdadeiros. Esses 15 guerreiros bárbaros brilharam como 15 sóis radiantes enquanto se lançavam no mar de insetos. A batalha continuou. Após cerca de 2 horas, Fei usou sua energia espiritual e detectou que os guerreiros bárbaros gradualmente começaram a morrer em batalha. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1249. Um inseto supergigante. Um total de 15 deuses verdadeiros de nível 6 pode durar apenas cerca de 2 horas. Fei engasgou em sua mente. O ataque do mar de insetos era terrivelmente poderoso. Os insetos que apareceram até agora eram apenas as legiões de arautos, e os insetos maiores e mais poderosos estavam apenas no nível 8 do reino dos deuses verdadeiros. A lendária e misteriosa Imperatriz Mãe nem tinha aparecido ainda. Mesmo sendo esse o caso, a força inimiga era forte o suficiente. Mais de 1000 anos atrás, o clã dos deuses e o clã dos demônios foram conquistados em menos de 2 meses, não foi porque eles tiveram má sorte. O destino de Azeroth agora estava coberto por uma sombra escura. Foi uma sorte que os 15 guerreiros bárbaros fossem feitos de pura energia, e eles não tinham carne e corpo físico. Portanto, os insetos não conseguiam o combustível necessário para evoluir. Além disso, de acordo com as informações que Fei também obteve, parecia que os insetos não poderiam evoluir no espaço, então Fei não estava preocupado que as massas de energia que esses guerreiros bárbaros deixaram para trás fossem devoradas por insetos únicos. Fei só podia convocar esses guerreiros bárbaros 3 vezes por dia. Depois de testar a força desses insetos, ele não convocou mais guerreiros bárbaros. Sabendo que os insetos diante dele não poderiam fornecer mais informações, Fei não se conteve e liberou todo o seu poder. Sua força divina suprema de estágio inicial foi usada, e terríveis leis da natureza e leis da ordem jorraram do corpo de Fei e explodiram na área. Como tsunamis, elas correram e engolfaram todo o sistema estelar. Fei iria limpar a área. A cena era chocante e assustadora neste momento. Como se tornados passassem por muitas esculturas de areia, a energia destrutiva e invisível permeou instantaneamente a área, destruindo todos os insetos neste sistema estelar. Mesmo aqueles insetos que eram equivalentes a deuses verdadeiros só podiam gemer antes de se transformar em pequenas partículas como esculturas de areia em colapso. Em apenas um flash, todos os insetos que haviam se teletransportado para este lugar foram eliminados. Era este o verdadeiro poder de um Deus Supremo. Era algo inédito. Fei controlava bem seu poder. Depois de causar a destruição, ele lentamente retirou sua força e não afetou aquelas dezenas de milhares de buracos de minhoca, permitindo que os insetos chegassem a este sistema estelar um após o outro. Fei estava preocupado que se ele quebrasse todos esses canais de teletransporte espacial, os insetos do outro lado dos buracos de minhoca poderiam criar mais buracos de minhoca em outros lugares. Se isso acontecesse, o plano que o continente Azera preparou seria muito afetado. Depois de eliminar todos os insetos neste sistema estelar, as informações devem ser relatadas aos insetos do outro lado dos buracos de minhoca, e insetos de nível superior devem chegar em breve. Como Fei esperava, alguns insetos gigantes que eram equivalentes a deuses verdadeiros já tinham um certo nível de inteligência.
Depois que esses insetos saíram dos buracos de minhoca e olharam ao redor, eles imediatamente perceberam o que aconteceu enquanto as frequências de energia espiritual que continham choque e horror apareceram. Esses insetos gigantes nunca esperaram que, depois de tantos de seus companheiros serem teletransportados através dos buracos de minhoca, eles não derrotassem os provocadores e fossem eliminados. Faixas de poderosas frequências de energia espiritual começaram a vibrar no espaço. Fei não escolheu atacar. Em vez disso, ele silenciosamente observou esses insetos gigantes parecidos com montanhas que pareciam estranhos e cruéis se comunicarem uns com os outros, capturando suas frequências de energia espiritual. Com a quantidade de frequências de energia espiritual que ele já conhecia, Fei lentamente tentou entender o significado por trás dessas novas frequências. Os insetos só se comunicavam entre si usando frequências de energia espiritual. Esses insetos gigantes que foram chocados rapidamente passaram as frequências de energia espiritual de volta para os buracos de minhoca. Então, alguns deles correram de volta para os buracos de minhoca para relatar pessoalmente. Fei mudou sua mente e convocou outros 15 guerreiros bárbaros. No próximo segundo, esses guerreiros bárbaros lutaram com mais de uma dúzia de insetos gigantes. Fei observou cuidadosamente o estilo e a força de combate desses insetos de alto nível. Todas essas criaturas nasceram como máquinas de matar. Cada parte de seus corpos poderia ser usada em batalhas, e seus ossos eram tão afiados quanto armas divinas. Suas garras, dentes, caudas, chifres, joelhos e até mesmo nadadeiras podiam causar danos insanos. Além disso, eles tinham diferentes habilidades inatas que podiam rivalizar com as leis divinas da natureza. Mesmo ao lutar com os guerreiros bárbaros que eram verdadeiros deuses, eles não estavam em desvantagem. Seu estilo de combate era cruel e selvagem, não mostrando medo da morte. Logo, o sangue manchava a ar enquanto os rugidos ressoavam no espaço. Tanto os guerreiros bárbaros quanto os insetos gigantes sofreram baixas. Neste momento, uma onda de vasta energia varreu como um tsunami louco do buraco de minhoca gigante no centro do campo de batalha, engolfando instantaneamente o sistema estelar. Então, o pé gigante de um inseto lentamente saiu do buraco de minhoca. Quando comparados a este pé, aqueles insetos gigantes atualmente em batalha pareciam minúsculos como ratos na frente de um tigre. Aí vem um inseto de alto nível que é equivalente a um rei divino. Este é a lendária Imperatriz Mãe. Fei se perguntou enquanto acenava com a mão, enviando muitas espadas de ouro e prata com energias de ordem, matando e refinando todos os insetos gigantes de nível de Deus verdadeiro. Então, ele recuou os guerreiros bárbaros e esperou pacientemente que esse inseto supergigante saísse do buraco de minhoca. Raça estrangeira, morra! Um tornado de energia espiritual disparou do buraco de minhoca. Claramente, as ações de Fei enfureceram este inseto supergigante que estava prestes a descer, e este inseto furioso atacou com seu pé que atravessou o buraco de minhoca em direção a Fei como uma lança divina que se estendeu por todo o universo. Imprudente! Mesmo se você descesse totalmente, você não poderia rivalizar comigo. Como você ousa agir dessa maneira? Morra! Fei rugiu, e as ondas sonoras aumentaram como se fossem tangíveis, quebrando o pé gigante de inseto que estava pisando forte e fazendo sangue derramar no espaço. Ao colidir com a força de Fei, este pé gigante foi empurrado para trás. Este ataque enfureceu ainda mais o inseto supergigante. O inseto acelerou a velocidade de teletransporte, e outro pé gigante logo saiu do buraco de minhoca. Uma onda de presença fria e cruel apareceu neste sistema estelar, e 6 pares de antenas gigantes que tinham um diâmetro transversal de cerca de uma dúzia de metros e um comprimento de cerca de algumas centenas de metros apareceram. Então, foi a vez da cabeça em forma de montanha compondo 2 olhos gigantes vermelhos que pareciam estrelas, parecendo aterrorizantes. Metade do corpo deste inseto apareceu e quase explodiu este buraco de minhoca gigante. Pela aparência, esse inseto supergigante era como um gafanhoto que foi aumentado várias vezes. No entanto, a concha de osso em forma de armadura de escama negra, os espinhos de ossos afiados com brilhos verdes, a boca em forma de abismo, os dentes em forma de pilar celestial e o hálito corrosivo,
Todas essas coisas faziam este inseto parecer um monstro do abismo que rastejou para fora do inferno. Este inseto supergigante mostrou apenas metade de seu corpo, mas este sistema estelar estava cheio de uma presença mortal fria e uma intenção assassina agressiva. Parecia que este sistema estelar se transformou em uma zona de morte. Assim que este monstro abriu sua boca, chamas verdes como o oceano voaram em direção a Fei. Todos os cadáveres de insetos que estavam flutuando no espaço se transformaram em nada, e mesmo os pequenos planetas que tinham um diâmetro de cerca de milhares de quilômetros e meteoritos flutuantes desapareceram depois que as chamas verdes os queimaram. Parecia que esse fogo estranho poderia queimar qualquer coisa. No momento seguinte, as estranhas chamas verdes como o oceano engolfaram Fei. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1250. Matando em 10 dias. A raiva é algo que só os fracos vão mostrar. Monstro grande, você não pode rivalizar comigo se não descer completamente neste sistema estelar. Fei não se moveu e apenas liberou uma onda de frequências de energia espiritual provocantes. Independentemente de como as estranhas chamas verdes envolveram Fei, não poderia nem mesmo queimar uma mecha de seu cabelo. Assim que Fei terminou de falar, ele abriu a boca e sugou todas as chamas verdes que estavam queimando o sistema estelar em seu estômago como se uma baleia estivesse inalando o oceano. Todas as chamas verdes foram transformadas em massas de pura energia para Fei consumir. Este nível de ataque não poderia ameaçar Fei. Esta cena provocou o monstro gigante que estava sendo teletransportado pelo grande buraco de minhoca. Uma série de rugidos loucos e violentos soou da boca deste monstro gigante parecido com um gafanhoto. Ele lutou como um louco, e seu corpo gigante lentamente se espremeu para fora do buraco de minhoca como uma toupeira gorda rastejando para fora de sua pequena caverna. Demorou cerca de 6 minutos para sair completamente do buraco de minhoca e ficar livre de todas as restrições espaciais. Roara! Este inseto ergueu os olhos e rugiu. Agora que todo o seu corpo apareceu neste sistema estelar, seu impacto visual foi enorme. As chamas verdes queimavam ao redor deste inseto, e as ondas e faixas de energia violentas e destrutivas se espalharam em todas as direções. Pobre inseto humilde! Morra! O monstro gigante transmitiu sua intenção a Fei. Os olhos gigantes complexos lançaram pontos de luz verdes e criaram uma rede de luz, voando para frente Fei e tentando engoli-lo como o convite do ceifador cruel. Quando a rede tocou os fragmentos de estrelas no espaço, esses fragmentos foram silenciosamente transformados em pedaços do tamanho de grãos de areia. Este parece ser um dos ataques mortais deste monstro gigante parecido com um gafanhoto. Fei sentiu uma onda de lei da natureza surgindo dentro desse ataque que parecia uma rede laser. Estava claro que não era uma simples rede de luz feita de energia. Será que durante o processo de evolução, esse inseto já se fundiu com as leis divinas da natureza do continente Azeroth? Fei pensou consigo mesmo. Quando a rede de luz verde se aproximou dele, ele estendeu as mãos e a rasgou levemente. Como se estivesse rasgando um pedaço de pano esfarrapado, Fei facilmente rasgou essa rede verde que poderia matar instantaneamente um rei divino de baixo nível e dividi-lo em dois. Então, um raio de luz dourada saiu das mãos de Fei, tornando a rede verde em dourada. Depois de fazer isso, a rede dourada voou de volta para o inseto gigante. Pobre inseto humilde! Morra! O monstro gigante parecido com um gafanhoto lançou uma série de frequências de energia espiritual semelhantes a um tornado e repetiu a mesma coisa. O surpreendente era que essa série de frequências de energia espiritual continha a antiga linguagem continental do continente Azeroth. No momento seguinte, Fei adivinhou o motivo. Este deve ser um inseto de alto nível que participou da guerra contra o clã dos deuses e o clã dos demônios há mais de 1000 anos. Ele deve ter matado muitos mestres do clã dos deuses e o clã dos demônios, absorvido o poder de seus inimigos e a compreensão das leis da natureza e evoluído em direção a este caminho. Em seguida, obteve técnicas semelhantes e aprendeu a antiga língua continental. A batalha começou neste momento.
Os insetos se viam como a maior raça do universo e não viam os humanos como oponentes dignos. Esse inseto gigante se movia livremente no espaço, embora fosse grande como uma montanha, e seus 6 pares de antenas giravam violentamente, rasgando a rede dourada de luz em pedaços. Então, como um touro louco, ele disparou através do espaço e avançou em direção a Fei com suas patas dianteiras afiadas como uma arma enquanto chamas verdes queimavam ao redor dele. Ha ha ha! Você quer competir comigo em termos de tamanho? Fei riu e correu para a frente. O tamanho de seu corpo aumentou instantaneamente em mais de 1000 vezes, transformando-se em um gigante com mais de 3.000 metros de altura. Suas mãos gigantes se estenderam e pegaram as patas dianteiras do inseto gigante. Ele puxou e girou como um peão antes de soltar e jogar esse inseto gigante parecido com um gafanhoto para longe. Bum! O inseto gigante parecido com o gafanhoto lutou como um louco, mas não adiantou. Seu corpo gigante se chocou contra um buraco de minhoca gigante ainda mais longe e destruiu a estabilidade dos elementos espaciais que não estavam firmes em primeiro lugar. Quando o buraco de minhoca explodiu, a energia aterrorizante deixou muitas rachaduras no corpo do inseto e sangue verde jorrou das feridas. Este inseto gigante foi ferido por Fei em um movimento. Fei não deu a esse inseto gigante tempo para respirar. Ele se transformou em um raio e perseguiu o inseto. Como se seus punhos tivessem se transformado em meteoros, os socos que estavam além da velocidade do som atingiram o peito e a barriga desse inseto gigante. Pobre inseto humilde! Morra! Rugiu o inseto gigante e lançou uma série de frequências de energia espiritual. Sua barriga era coberta por uma dura casca de osso verde. De repente, a concha de osso se abriu e muitas pontas de osso que brilhavam com luz fria dispararam. Ao mesmo tempo, suas antenas, patas dianteiras e patas traseiras grossas giraram como se suas juntas não existissem, travando firmemente Fei. Mais de 1000 anos atrás, esse inseto usou esse truque e matou muitos deuses e demônios. Infelizmente para esse inseto, seu inimigo era o Fei hoje. Fei amava o combate de perto, já que era mais familiarizado com o estilo de combate do bárbaro. Como um mestre de combate de curta distância, como ele poderia ser ferido por isso? A ferocidade deste inseto gigante acendeu a fome de batalha de Fei, e ele rugiu instantaneamente, quebrou as antenas e as pernas do inseto que estavam enroladas em torno dele com seus músculos protuberantes, ignorando completamente as pontas de osso que continham leis de destruição e estavam voando em sua direção. Uma série de gritos estridentes soou no espaço. Membros gigantes com estrutura óssea e sangue como uma inundação formaram muitas massas gigantes de luz verde. As pontas dos ossos desapareceram antes que elas pudessem chegar perto de Fei, e os punhos de Fei quase transformaram a barriga deste inseto gigante em mingau. Este homem e este inseto lutaram entre si sem se conter, e ondas de energia surgiram no espaço. No final, Fei pressionou o inseto gigante parecido com um gafanhoto em um meteorito e quase o transformou em uma geleia de carne. Ele foi completamente morto, e até o meteorito foi destruído. Este inseto gigante de nível rei divino morreu. Fei liberou muitas energias de espada de ouro e prata e refinou seu corpo restante, obtendo uma quantidade enorme de energia. Você é um maníaco. A voz do santo marcial continental Maradona soou pelos ouvidos de Fei. Quando uma luz prateada passou, Maradona voltou de sua viagem. Velho, por que você não me ajudou? Fei olhou para os buracos de minhoca que se estabilizaram novamente e sentiu centenas de presenças que não eram mais fracas em comparação com o inseto gigante parecido com um gafanhoto que ele acabou de matar através deles. Com uma expressão sombria, ele disse: Ok, parece que esses insetos realmente vão vir aqui. Estaremos ocupados nos próximos tempos. Velho, você deve ter cuidado. Se você for esmagado pelos insetos, não vou salvá-lo. Maradona fez beicinho e abriu uma das mãos, e uma lâmina curva de formato estranho apareceu, emitindo uma aura aterrorizante. Esta era uma arma de combate divina. Parecia que o santo marcial continental estava prestes a usar toda a sua força.
Aqueles caras que são conhecidos por sua inteligência nos pediram para protelar os insetos aqui por 10 dias. É a única maneira que eles podem ter tempo suficiente para configurar tudo, disse Maradona. Se não pudermos durar, eles enviarão reforços em breve. 10 dias. Fei calculou mentalmente e ficou ainda mais sério. Embora Fei fosse agora um deus supremo e Maradona também fosse incrivelmente poderoso, era um grande desafio para ele segurar os insetos por 10 dias. Apenas um dia se passou, e o inimigo já enviou um inseto no nível de rei divino. O que vai acontecer a seguir? Os insetos de nível Deus Supremo virão aqui do outro lado. Ei, você gosta desta novel?